Como essa enfermeira pode salvar as suas finanças? Aqui é Bruno Coraúzi, seja bem-vindo ao vídeo 315 do Desafio 365. Você entendeu certo. Eu falei que a enfermeira pode sim salvar as suas finanças. Mas como assim uma enfermeira pode nos ajudar com as finanças? Eu vou primeiro te contar a história que envolve a enfermeira. Certo dia, uma enfermeira que trabalhava na parte neonatal do hospital, ela passava pelo corredor e, ao olhar para dentro da sala, algo chamou a atenção dela. Ela entrou, ali havia uma criança acompanhada de uma outra enfermeira. E ela chegou para essa outra enfermeira e falou: olha, algo está errado aqui. E a enfermeira falou: não, está tudo certo. Os aparelhos estão indicando que está tudo dentro da normalidade. Ela falou: não, mas não está. Alguma coisa está errada. E aí a outra enfermeira falou: mas como assim alguma coisa está errada? Não tem nada nos aparelhos mostrando que tem coisa errada. Ela falou: não sei dizer o que é, mas eu sei que está errado. Ela falou: vamos fazer uma intervenção aqui na criança. Ela falou: não vou, não está mostrando nada errado. E aí essa enfermeira que vinha passando pelo corredor e que teve a sua atenção ali chamada para essa situação, ela pegou essa criança e fez um procedimento. E aí depois eles realmente identificaram que se essa enfermeira não tivesse intervido naquela situação, a criança tinha falecido. Mesmo que todos os aparelhos do hospital mostrassem que a saúde da criança estava perfeita. E situações como essa são muito comuns. Sabe aquela situação em que você está fazendo algo que você já tem costume de fazer, que você faz rotineiramente há muito tempo, que de repente você não sabe explicar o que é, mas o teu instinto fala que tem algo errado ali, que você simplesmente precisa intervir? Pois é, nosso cérebro ele tem essa capacidade, ainda que racionalmente a gente não consiga entender, o nosso cérebro inconsciente ele consegue captar. E isso acontece porque nós formamos a imagem padrão sobre algo. Por exemplo, no caso dessa enfermeira, quando ela foi entrevistada, foram perguntar o que chamou a atenção. E ela não soube explicar muito bem, mas a explicação dela foi, ela falou: olha, eu tenho na minha mente uma visão muito clara do que é uma criança saudável. Qual é a coloração da pele, como é que ela reage, qual que é a velocidade de movimento que a criança tem, como é que são os olhos da criança, enfim. Eu tenho uma imagem do que é uma criança em perfeito estado de saúde. Então qualquer coisa que sai daquele padrão que está no cérebro dela, automaticamente o cérebro avisa que algo está fora do normal, que ela só precisa agir. E pesquisadores fizeram entrevista com vários profissionais dentro dessa mesma situação. E acontece basicamente isso. Eles não sabem explicar por que eles tomaram determinadas atitudes em situações de risco, em situações de estresse, mas que aquelas atitudes tinham salvado vidas. E aí quando eles começaram a aprofundar, eles entenderam isso, que todos esses profissionais, eles tinham na sua cabeça, e muito treinado, a imagem do que era perfeito para a situação e de como era a forma melhor de se agir naquilo. E aí quando algo sai do comum, por mais que a gente não tenha clareza racional do que é, a gente sabe de forma automática o que precisa fazer. O que isso tem a ver com as suas finanças, com as minhas finanças, é que as nossas decisões financeiras, elas são automáticas. Elas são irracionais. O nosso cérebro inconsciente ele é muito mais rápido e muito mais forte nas nossas decisões. O problema é que nós temos muitas crenças financeiras negativas e que nos fazem ter hábitos ruins em relação às finanças. E o lado positivo de toda essa situação é que o nosso cérebro ele é treinável. Ou seja, isso é possível mudar. Todas as vezes que nós identificarmos que nós estamos próximo de tomar uma atitude, ter um comportamento que é ruim para as finanças e eu bloquear aquele comportamento e naquela hora eu mudar o pensamento,
Se todas as vezes, repetidamente, eu fizer isso, eu começo a treinar o meu cérebro. Do racional, ele vai para o irracional, ele vai para o inconsciente. Quando eu repito muitas vezes aquela ação, vai para o inconsciente. Eu formo uma nova imagem no meu cérebro, eu formo um novo caminho neural para criar novos comportamentos e hábitos. Então é isso que eu queria trazer em relação que essa enfermeira pode ajudar a salvar as nossas finanças. É uma questão de ter em mente quais são os comportamentos saudáveis para eu ter uma saúde financeira positiva. E todas as vezes no dia a dia, corriqueiramente, todas as vezes que eu estiver prestes a mexer com dinheiro, realizar uma compra, tomar uma atitude que envolve dinheiro, eu tenho que prestar atenção no meu comportamento, mudar a forma de pensar, comparar aquilo com os hábitos saudáveis e aos poucos aquilo vai remodelar o cérebro e consequentemente remodelar o nosso comportamento e mudar os nossos resultados. Deixa seu curtir aqui, obrigado por você acompanhar mais esse vídeo, eu te espero no próximo, um forte abraço.